Muito bem, opa, estamos de volta. Hoje, terça-feira, né? Nós já estamos aí de volta com o nosso podcast, nosso bate-papo aqui, né? Direto aqui do nosso estúdio do bairro da Coab. Essa semana já temos tudo programado, graças a Deus. Está fazendo uma relação já dos nossos entrevistados, né? Então hoje nós vamos estar aí com o nosso grande Luiz, né? Luiz Carlos, popularmente conhecido como Luiz Tumba, né? Que é uma figura aí do nosso povo, um desportista, um trabalhador, pai de família, né? E membro também da maçonaria. Nós vamos falar um pouco sobre maçonaria aqui. Ele vai fazer aqui uma exposição daqui a pouquinho, exatamente sobre a maçonaria, que muita gente ouve falar, né? Também a nova geração ouve falar tudo, mas não conhece. E o Luiz tem uma vida dedicada ao esporte, né? Foi atleta, foi técnico, é técnico, né? Foi apresentador de rádio, do programa de esporte. É um cara ligado ao esporte, a vida dele é o esporte, né? Também já ocupou cargos na prefeitura. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho dessa vida dele, né? Mas antes do Luiz, deixa eu dizer, amanhã nós teremos a professora Francisca Aragão. Hoje nós estamos tendo um problema de internet. Deixa eu alertar logo vocês, né? Teve um problema do rompimento da fibra aí após Feijó. E se nós tivermos aí alguns picos, né, de corte aí no nosso sinal, vocês já ficam avisados aí. E amanhã nós teremos uma história de vida, né, dedicada à educação, que é da professora Francisca Aragão. E amanhã ela vai estar aqui. Quinta-feira, nós vamos estar aqui com a Pamela, né, que tem um salão aí de beleza, e ela tem uma história de vida muito, muito interessante, né? E na semana que vem nós vamos estar com o pessoal da música, né? Semana que vem só música aqui. Nós vamos entrevistar os nossos artistas da terra, que estão aí fazendo sucesso. Antes da gente passar a conversar com o Luiz, né? Deixa eu falar da IDNET. Gente, nossa internet está cada dia melhor, né? Há ainda um trabalho muito grande de instalação das novas estruturas, da fibra ótica. E a IDNET, né, que é a empresa do meu amigo Delmar, está aí com planos a partir de 129, para você ter internet rápida aí na sua casa, poder baixar um vídeo, assistir um filme, enfim, cara, uma internet rápida, melhor do que essa tua aí, muito. Eu tenho lá no Corcovado, tenho aqui, nós estamos falando da IDNET aqui, né? Então, 99912-1355, tu acessa aí por esse número, né, que você vai ter aí. E o Delmar instala na tua casa e ainda você recebe o equipamento. Só tu dizer o teu endereço que o Delmar vai lá, quando tu chegar já tá tudo legalzinho, só até acende, bota na tua mão. Doutor Cacá Rocha, se você precisa tratar seus dentes aí, né? Cirurgião dentista e equipe cirurgião dentista e equipe da doutora Raquel Viana. Podemos trazer a doutora Raquel Viana aqui, porque o Cacá tá choco, né? Com o bebezinho, não quer falar. 992346634, localizado em frente à Escola João Ribeiro. Topcar Mobilidade Urbana, baixe o aplicativo e tem aí no seu celular a Topcar Mobilidade Urbana. Procure aí um dos nossos motoras, que eles vão chegar aí na sua casa. E temos também LS Som, meu amigo Leandro Simões. Ele, além de levar um som aí para o teu ambiente, para o teu aniversário, para a tua festa, se tu quiser, leva o cantor e a cantora, o músico, enfim. 999386041. Hortifruti, uma febre, né, do meu amigo Eric. 99992422590. MP Business, tudo em papelaria, ali na loja da nossa amiga Mirna Borges. Dentro ali, é um espaço no interior da Seik Modas, aquela loja tradicional que Tarauacá de moda, né? 99905-99993-2317. Encomenda teus móveis, o Leandro faz uns móveis muito bons. O nome rústico é porque ele faz, uma coisa bem assim, bem estruturada, né? Fez uma mesa para nós ali. Essa aqui eu trouxe, era da cozinha da Jana, Luiz. Essa aqui eu trouxe lá e o Leandro fez outra para lá. Só que ele é rústico mesmo. As pernas da bicha já devem durar uns 50 anos, porque só as pernas. Agradecer aqui a turma que está nos apoiando e apoia a programação da Nova Era, porque o nosso podcast está aqui ao vivo agora no Facebook, mas ele está também na Nova Era, todo mundo escutando aí em casa, no trabalho, no carro, no transporte, né, de carga, todo mundo ligado aí.
Altemir Serviço Contábil. Altemir é um cara super competente, um escritório que eu recomendo. Clínica Asmed, Credicam, Raquel Viana, Odontologia, Sicredi, Droga Luz. Hoje nós abrimos a conta da Associação Giovanni Ascioli no Sicredi, graças a Deus. Droga Luz, Água Cristal, Drogaria Pague Pouco, LM Bike, Magazine do Povo, Rei das Capinhas, Ronce Material de Construção, Sena Promotora, Vitória Elétrica, Sinteac, Dr. Genilson Leite, Clínica São Bernardo, Imóveis, Gazin, tudo isso na nossa querida Nova Era. São os parceiros velho de guerra para não deixar a Nova Era fechar. Nova Era não recebe recurso público. É essa gente que sustenta a Nova Era para manter ali os nossos trabalhadores, né, a nossa infraestrutura, pagar a internet, pagar a luz, pagar telefone, pagar as despesas de manutenção. Não é brinquedo, não. Então é isso, gente. Amanhã, o professor Francisco Aragão, quinta-feira, o nosso programa vai ter aí, né, a sua sequência. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso grande Luiz Carlos, o Luiz Tumba, conhecido popularmente como Tumba, um tarauacaense da Gema, que vem aqui no nosso podcast, nosso bate-papo, né? A Pâmela, que é quinta-feira que eu estou falando, para te conhecer mais um pouco do Luiz. Você viu o Luiz por aí e tal, mas não sabe da luta dele, né? Que ele tem lutado na vida, não acabou ainda a luta nunca acaba, né? E vai conversar com a gente, falar um pouquinho disso tudo. Luiz, como é que tu tá, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Ascioli. Puxa mais aí o nosso... Primeiro, falar da satisfação, né, de estar participando aqui. Eu sou um assíduo desse programa. Toda tarde no meu escritório eu estou sempre ouvindo e ao mesmo tempo escutando, né, e vendo as pessoas aqui que estão sempre falando das personalidades do nosso município. Eu acho que é um incentivo muito grande, Ascioli, para a gente, tarauacaense, falar um pouco da gente, né? Porque Tarauacá é diferenciado. Todos vocês sabem que o tarauacaense, onde ele chega, ele se dá bem. E tem muitos tarauacaenses que vão e não se dão bem, mas em compensação voltam à terrinha e aqui são sempre bem-vindos, não é isso? E é uma satisfação, senhor. Tá aqui, Luiz, cara, conta aí um pouquinho, né, da tua origem, da tua família, da tua infância, juventude, como foi que começou tudo isso, irmão? Bom, senhora, vocês sabem que é um filho de Tarauacá aqui. Meus pais era a dona Tereza, conhecida aqui de muitos jovens aí na escola do ensino médio. Um colega de trabalho. Isso, e também o meu pai também era um eletricista da Eletroac aqui antigo, era um daqueles eletricistas da época do seu Raimundo Borges, do Ribamar Prado, do seu Laura ali, do Jacu, que é inclusive do saudoso, pai do saudoso Artemio, né? Lembrar. Era o seu Lauro Mota, entendeu? E tem muitos outros, tem o Ademir ali, Ademir Melo também era da época do meu pai na Eletroac. E daí, assim, olha, meu pai era uma pessoa, era dedicada aos trabalhos, minha mãe, na época, era do lar, e aos 9 anos de idade, o meu pai resolveu partir para uma carreira solo, atrás de uma outra mulher, né, se graciou por outra mulher, e minha mãe foi deixada, foi largada pelo meu pai. E isso eu tinha 9 anos de idade, nunca me esqueço desse momento que a gente passou na vida, minha mãe desempregada, e a minha mãe sempre foi aquela guerreira. Deus a levou, faz 3 anos que levou minha mãe, mas é uma pessoa que, onde a gente passa, todo mundo fala bem pela reputação dela, uma pessoa que vivia a vida dela, muito direita nos seus negócios. Isso aí é motivo de alegria e satisfação para a gente, saber que a mãe da gente foi muito querida aqui nesse plano terrestre. Pois é, senhora, então com 9 anos de idade, meu pai resolveu abandonar minha mãe, e minha mãe, naquela dificuldade que estava passamos por muitas necessidade mesmo na época, e minha mãe, sempre com a ajuda dos seus familiares aqui, por parte dela, das irmãs dela, ajudaram muito a gente, entendeu, a senhora? E a gente eu comecei com 9 anos de idade a trabalhar com 9 anos de idade, você imagina, não sabe o que é isso, uma criança com 9 anos de idade ter que se virar para poder garantir o sustento da família. Isso comigo não foi diferente. Comecei aos 9 anos a trabalhar na churrascaria São Francisco, na época, onde é que a churrascaria São Francisco era diferente, era uma estrutura menor. E a gente começou a trabalhar lá, senhor. Trabalhava de garçom, não tenho vergonha das minhas origens, digo que trabalhava pela comida, pela necessidade, não ganhava nem um tostão, mas sou muito grato até hoje à família Figueiredo, porque na época mais difícil foi que estava do nosso lado. Eu trabalhei lá, assim, olha, da seguinte natureza, eu vi aqui muitos falar do relato de vida. O meu também não foi diferente de muitos. Eu trabalhava lá como garçom, chegava lá às 6 horas da noite, trabalhava por ser de menor, trabalhava para mais ou menos até às 11 horas da noite, na seguinte natureza. Eu
chegava, ia atender o pessoal que ia lá degustar o churrasco da churrascaria lá, e o que sobrava das mesas, assim, olha, por incrível que pareça, eu levava um vaso e ia colocando dentro desse vaso para no outro dia minha mãe separar e requentar para a gente comer. Isso aí foi minha vida dos 9 aos 14 anos de idade. Falo isso com orgulho, porque se não tivesse acontecido isso, eu tenho certeza que poderia estar num caminho diferente. Mas me orgulho muito das minhas origens, principalmente da minha vida enquanto jovem. E daí, assim, olha, comecei, né, 14 anos, estudando. O cara na época era boa pinta, entendeu? Não que não seja agora, mas na época era boa pinta, aí tinha facilidade de interagir com as pessoas e, graças a Deus, Deus me deu a sabedoria de me deixar trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, meu pai retornou, olha como é que é o destino, meu pai retornou ao convívio da minha mãe, não durou, o máximo que durou foi uns 5 meses, e o meu pai partiu aí num momento trágico, aí caiu no rio e, por incrível que pareça, por conta do alcoolismo, ele passou 9 dias debaixo d'água. Que drama, hein? Pois é, passamos 9 dias na expectativa de saber, primeiro se achava, né, o corpo do ente querido. Mas, com 9 dias ele buiou no mesmo canto que ele, como a gente diz, emergiu no mesmo canto que ele tinha caído. E foi aquele drama, na hora que acharam meu pai, levaram lá em frente da minha casa, nunca me esqueço, é uma cena que marcou minha vida. Às 6 horas da noite, lá, o carro daquele tempo era da Destaque, do Raimundinho da Desri, uma F4000, meu pai chegou lá em cima, eu ainda tive a oportunidade de vê-lo. E aquilo ali me marcou muito. Tudo decomposição, tudo? Não, por incrível que pareça, senhora. Meu pai estava intacto devido ao álcool, o álcool conservou, entendeu? E ele lá foi enterrado lá numa rede, nunca me esqueço dessa cena. E assim, aí a partir dos 12 anos, aí eu entendi que eu que tinha que me virar para ser o dono de casa realmente. E minha mãe, nessa época aí, conseguiu um trabalho, naquele tempo era um provisório, a dona Francisca Aragão, no qual aqui você vai fazer amanhã uma entrevista de uma pessoa que tem muito a ver com a educação do nosso município. E conseguiu um trabalho para ela. Minha mãe foi lecionar naquela escola na época do Ipapacunha, Almirante Barroso. Almirante, também minha primeira aula foi lá. Pois é, minha mãe foi trabalhar lá de servente. Passou de servente naquela época, como era vago a questão de professor, minha mãe até professora foi. Com o primário ainda que ela tinha, mas foi professora. E graças a Deus minha mãe, por onde passou, sempre deixou um legado de uma boa pessoa. Isso aí a gente tem que trazer isso com a gente, né, senhor? E a gente está vivendo esse momento aí. Luiz, e você na escola? E a escola na tua vida? Pois é, senhor. E ao mesmo tempo que eu fazia o meu trabalho... Passava por tudo isso, né? Passava por isso, trabalhava... Nesse momento, meu tio, ele trabalhava na época com o senhor Adilon Vitorino. E ele era o encarregado de obra da Secretaria de Obras do município. Então, ele me deu a oportunidade eu estudava de manhã no Colégio da Irmã, à tarde eu ia trabalhar como diarista, ganhava meio dia de trabalho, e quando era 6 horas eu entrava na churrascaria de São Francisco, para garantir o almoço no outro dia. Isso aí minha vida foi até os 14 anos, senhora. Graças a Deus, e depois disso, continuei a estudar, terminei meu primeiro grau, entrei no segundo ano também, graças a Deus, sempre bem sucedido, nunca fiquei reprovado em matéria nenhuma, sempre fui dedicado ao estudo. Após isso, a gente dá aquela parada, porque naquela época que a gente vivia aqui, não tinha muita oportunidade de fazer uma faculdade, né? Eu passei 8 anos. E aí, depois que a gente terminou o ensino médio, na época era o segundo grau, que a gente chamava, eu iniciei no trabalho mesmo, trabalhar. O primeiro emprego meu que eu consegui foi trabalhar com o Tião Lessa, não sei se você se lembra que aqui onde é a casa do deputado Jesus Sede era uma serraria. Lembro. O Tião Lessa era o proprietário daquela serraria. Mais moderna que tinha por aqui. Pois é, aí ele tinha um escritório ali onde é hoje a loja da Dandoca ali, era o escritório dele, me lembro até hoje que era Imex, o nome do escritório dele. Ele fazia aquela madeira tipo exportação. E eu trabalhava na parte burocrática lá, de fazer as notas, de cubar madeira. Foi um dos meus primeiros empregos. E de lá, a gente começou a trabalhar aí, o Tião resolveu abandonar o ramo da serraria e me colocou para trabalhar com a mãe dele, a dona Naí, que tinha um comércio ali ao lado do mercado, ali onde o rio já levou aquela parte lá. E eu fui trabalhar naquele comércio lá de vendedor. Eu trabalhava lá, fechava o caixa dela todo dia, abria a loja, trabalhava lá.
E em seguida, assim, olha, a gente continuou, né, nessa vida mesmo aí, sem estudar, porque não tinha faculdade na época, e começamos a trabalhar. Daí tive a oportunidade de trabalhar na cooperativa de borracha aqui de Tarauacá, aquela ali do lado. Por incrível que pareça, a gente às vezes não é reconhecido, mas eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com computador aqui em Tarauacá. O computador que chegou lá, assim, olha, era do tamanho quase dessa sala aqui. Era um negócio gigantesco. Pareceu o ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador da história, né? Pois é, e aqui não era diferente, foi a cooperativa que trouxe. E graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com essa máquina, e hoje é o celular, né? O celular no momento, né? E a gente trabalhou lá por 1 ano. E daí, assim, olha, nesse trabalho da cooperativa me preparou muito ainda. E o Raimundinho Damasceno, na época, que tinha um comércio lá na beira do rio, ali na 31 de março. Eu era cliente lá, fazia feira, né? Mais. Não existe mais. Naquele tempo chegava aquelas balsas e o Raimundinho me convidou para trabalhar com ele. Fui trabalhar com o Damasceno, que até hoje eu tenho respeito, carinho e admiração pela família, pela oportunidade que me deram. É um amigo que eu tenho, um parceiro. E fui trabalhar com o Damasceno, passei 7 anos trabalhando com o Raimundinho. Aprendi muito, foi uma escola onde eu aprendi a lidar com as espertezas do comércio. Eu andava com o Raimundinho para cima e para baixo, aí, fazendo a contabilidade das empresas dele. Pegou as manhas, não foi? Peguei as manhas do negócio, entendeu? Aí trabalhava com ele, andando pelo Envira, andando por Feijó, Eironepé, todas essas áreas aí que ele tinha comércio, eu estava lá junto com ele para fazer o fechamento da prestação de conta dele lá. Isso aí me credenciou, assim, olha, num aprendizado muito, muito grande, entendeu? A minha história de vida disso aí me deu suporte para não temer a nenhum desafio. E tive essa oportunidade de trabalhar com o Raimundinho até 97, trabalhei com ele. Tive a oportunidade também de um comércio novo que foi trabalhar com aviação. Fui trabalhar, na época o Raimundinho criou uma empresa de avião, comprou um bandeirante aqui, e me convidou para ir morar em Rio Branco para tratar dessa aviação lá. E eu fui. Não tinha medo, destemido, solteiro, doido por um lugar ao sol, né? Vou, Damasceno, com certeza eu vou. E fui lá. Trabalhei 1 ano também lá. Foi na época que teve aquela tragédia aqui com o filho do Raimundinho aqui. E eu retornei para Tarauacá naquela época. E trabalhei com o Raimundinho até, foi em 96 isso, trabalhei com ele até 97. Depois disso, digo, Damasceno, obrigado por tudo que você fez na minha vida, por ter me ensinado, pelos ensinamentos, mas eu vou procurar o outro horizonte. Aí parti para a prefeitura, na época era o doutor Jazone, segundo mandato do doutor Jazone. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, fui trabalhar na Secretaria de Saúde, no setor financeiro da saúde. Eu que trabalhava fazendo os empenhos, aquela situação toda. E daí, assim, olha, comecei a trabalhar na vida pública, né? Passei a trabalhar com o doutor Jazone. Terminou o mandato do doutor Jazone, a gente fica naquela ansiedade do que ia acontecer. Tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Vando. Fui trabalhar no polo indígena. Olha aí por onde é que eu já passei. Fui trabalhar no polo indígena. Trabalhei por lá por mais ou menos 4 anos lá no trabalho indígena lá. Isso me ensinou bastante também a lidar com os parentes, né? Passei por privações também, a gente tem que deixar claro aqui também. Mas me credenciou ao conhecimento. E daí eu continuei trabalhando, né? Voltei, de novo terminou o indígena e voltou trabalhar na iniciativa privada novamente com o Damasceno, de novo, ele me convidou depois que terminou o meu trabalho na gestão do prefeito Vando. Não deu para mim continuar devido às perseguições que a gente estava passando por lá naquele momento, mas isso aí eu entreguei tudo a Deus, relevei esses momentos aí e continuei a tocar a minha vida. Aí tive a oportunidade de sair do polo indígena, fui trabalhar no DERAC, trabalhar numa parte burocrática do DERAC com uma senhora, que o nome dela era Nízia. Ela cuidava do trecho aqui de Tarauacá ao Liberdade. Eu fui trabalhar com ela. Uma pessoa difícil de se dar com ela, entendeu? Uma pessoa muito... daquele jeito dela, tudo tinha que ser a forma dela. Também foi um aprendizado para mim. Aprendi muito também. Em seguida, tive a oportunidade de não trabalhar com ela, mas continuar no DERAC, na gestão que o Marcos Alexandre era o diretor do DERAC, e o Assis aqui era o encarregado aqui de Tarauacá. Me deu a oportunidade de ser encarregado de ramal. Olha onde é que eu já estou parando. Já saí dos índios e agora fui para ramal. Aí fui trabalhar no ramal, fazer ramal em Tarauacá. Fui lá, tranquilo, passou a época do ramal, teve a demissão. Quem foi a primeira bola da vez? Seu Luiz foi para Berlinda.
Mas isso aí, em nenhum momento, assim, olha, eu quero dizer para você que eu baixei a cabeça. Entendo. Pelo contrário, eu fui para cima e consegui entrar no DEPASA. Olha onde eu já fui parar, no DEPASA. Lá no DEPASA eu tive a oportunidade de trabalhar naquele programa do governo do estado, que era a Rua do Povo. Eu trabalhava aqui fazendo a vistoria na obra aqui. Isso também me credenciou muito, assim, num aprendizado de trabalhar, lidar com pessoas. E tive essa oportunidade de ir para o DEPASA, trabalhar aí, fiquei lá por bastante tempo, lá no DEPASA, e na gestão do Tião Viana, que também era época da Rua do Povo. Aí findou o mandato do Tião Viana, lá vai a gente de novo ficar na Berlinda. Tive a oportunidade de trabalhar, dessa vez, para o Detran. Olha onde é que eu já fui parar. Eu me lembro do Detran. Fui para o Detran, passei lá, fiz um trabalho lá diferenciado. Nessa época ainda era o Tião Viana, ainda mudei do DEPASA e fui para o Detran. Aí trabalhei lá, em seguida foi a eleição do Dr. Rodrigo. Tive a oportunidade de ajudar no mandato, no projeto, e em seguida fui trabalhar no setor de tributo da prefeitura. Então, minha vida está se resumindo aí nessa história. Fui trabalhar no setor de tributos lá, começamos a pegar um setor onde muitos não queriam, porque achavam que lá era um lugar que ninguém se dava bem lá. E do ponto de vista político, não tinha atraente de nada. O partido queria, né? Era, por conta que era onde o nome diz, era cobrança, né? O imposto, né? Então ninguém queria isso. Cobrador de imposto. E o Rodrigo me convidou, aceitei prontamente, porque nunca fui de deixar desafio. Eu sempre gostei de ser desafiado e sempre gostei de dar o meu melhor. E fui para lá, senhor. Aí cheguei lá, os próprios funcionários, consegui conquistá-los, né? Botar ao meu lado e desenvolvemos um trabalho muito bom. Graças a Deus, deixei meu legado lá no... Modernizamos, criamos aí, por muitos aí, até hoje ainda tem pessoas que me entendem mal, me levaram a mal pelo lado pessoal, achavam que eu estava criando lei para prejudicar A ou B, não era o nosso papel. A gente, quanto gestor, você sabe disso, a gente tem que seguir as regras que preconiza a lei, né, da lei de responsabilidade fiscal. Então nós não fizemos diferente, nós não inventamos nada, nós só seguimos a lei. E trabalhamos lá na gestão do Rodrigo, e infelizmente foi para a reeleição, não conseguiu ser reeleito, e daí vem o sufoco de novo, senhora. Onde é que a gente vai parar depois da gestão do Rodrigo? E isso aí, assim, olha, durante todo o nosso credenciamento que a gente vem dessa vida, por todo canto que passei, tive a oportunidade de ser convidado novamente para voltar para a iniciativa privada. Voltei a trabalhar com o Damasceno, dessa vez na construtora. Trabalhei lá também, já tinha uma boa experiência com relação à questão de construção. Fui trabalhar na construtora, Tu deve ter lá na tua casa um cartaz, assim, um quadro com a foto do Damasceno, né? Porque ele é teu anjo. Ele é assim, olha, quando a gente cria, a gente planta, sabe da tua competência também, quando a gente planta alguma coisa boa, a gente sempre é lembrado, entendeu? Então, graças a Deus, nas vezes que eu bati na porta do Damasceno, sempre ele me atendeu. Muito bonito essa entendeu? Então, eu faço que nem eu. E tu voltou para lá? Voltei a trabalhar com o Damasceno. Trabalhei por 2 anos. Daí o Damasceno resolveu vender a construtora. Aí tive um convite da pessoa que comprou a construtora na época do Damasceno. Você quer trabalhar comigo? Eu vou montar essa sede da empresa em Rio Branco. Eu digo, primeiro fui com o Damasceno. Damasceno, o que é que você acha? Ele disse, Luiz, veja o que é melhor para você. A proposta era muito atraente, entendeu? Digo, Damasceno, eu te agradeço, mas eu vou partir para essa carreira solo. Aí me mandei para Rio Branco. Deixei minha família aqui, sempre com o pé atrás, porque ninguém conhecia a pessoa que tinha comprado, né? Eu digo, eu não vou sair daqui, levar minha família, para depois não dar certo. Eu vou lá, se der certo, em seguida eu levo minha família. Isso eu fiz, cheguei lá, foi justamente na época da pandemia. Trabalhei 3 meses lá, recebi 1. Voltei para Taracá, comecei de novo a peregrinar de novo por uma situação. Aí sim, voltei novamente, bati na mesma porta que eu tinha batido antes, que foi do Damasceno. Damasceno, não deu certo. E aí ele disse, rapaz, Luiz, agora está complicado, mas alguma coisa tu vai fazer aqui. Abriu as portas novamente para mim. E trabalhei com ele no freelance. Trabalhava, quando ele tinha serviço, ele me chamava, eu ia lá e fazia, e ganhava o meu. E nesse momento aí, assim, olha, é que a gente vê quem é quem. A gente sabe que é as pessoas que realmente estão com a gente. E por incrível que pareça,
No final da gestão da prefeita Marilete, ela me fez o convite, diante da minha situação, estava meio passando por necessidade, ela me convidou, bora trabalhar comigo? Eu digo, eu estou aqui para isso, para trabalhar. Aí fui trabalhar com ela, sendo encarregado de obra na rua, acompanhando os trabalhos de tampa-buraco. Inclusive lá na frente da rádio, naquele tempo, você lembra quem estava por lá. E fui lá, né, fiz meu trabalho, quando foi pós-eleição, em novembro, tive que sair, porque era terceirizado. E daí, assim, olha, a gente vem peregrinando na vida para ser alguém. Tu hoje montou tu hoje é consultor, tu montou um escritório de consultoria. Que tipo de serviço tu presta hoje no teu escritório? Pois é, assim, resumindo isso tudo, tu migrou para a carreira sólida de novo. Isso, diante disso aí, né, eu quero só resumir aqui para poder chegar onde eu estou hoje. Eu tive a oportunidade de retornar na gestão da prefeita Néia eu me lembro, para o setor de tributos. E a gente, com a experiência que a gente já tinha lá no setor de tributos, né, tive a oportunidade de trabalhar por 5 meses lá, ainda no tributo. Mas por problemas administrativos, hoje sou grato à prefeita Néia por ter me dado a oportunidade. E resolvi assim, olha, saí, não tinha o que fazer. Agradeço aqui, quero deixar aqui meus reconhecimentos, meus agradecimentos a uma pessoa que não é tarauacaense de nascimento, mas é um tarauacaense por opção, que é o nosso amigo Neto Prolim. É um cara que a gente de Tarauacá tem que valorizar muito esse tipo de pessoas que chegam em Tarauacá. O Neto chegou para mim e disse, Luiz, cara, tu é um cara inteligente, é um cara rodado, porque tu não monta um negócio para ti? Eu digo, mas Neto, será que dá certo? Fiquei meio receoso, entendeu? Neto, cara, dá certo, Neto? Ele disse, Luiz, tu é um cara que todo mundo te conhece, tu vai dar certo nisso aí. Arruma um ponto, olha como é que é as coisas, arruma um ponto para ti aí, escolhe aí que eu vou te ajudar, eu pago por 3 meses o teu aluguel. Digo, Neto, tu faz isso mesmo? Ele disse, faço, cara, tô te dizendo. Aí comecei a peregrinar por esse ponto. Aí encontrei aquilo ali ao lado do Forró do Velho ali. O rapaz estava lá e fui lá e consegui. Conversei com o proprietário e assim, olha, ele disse assim, rapaz, eu vou encarar esse desafio. É mais um na minha vida e eu vou encarar. Eu parti assim, olha, eu vou botar isso aí. Aí comecei a amadurecer a ideia, sempre conversando com o Neto. Neto, e aí, como é que faz? Não, tu faz assim, assim, assim. Aí eu criei esse despachante em consultoria. Minha ideia, assim, olha, pela experiência que a gente já tem de vida, a gente já dá para ter um know-how do que a gente pode fazer, né? E eu abri isso aí e hoje eu estou desenvolvendo um trabalho no sentido de regularização fundiária aqui de Tarauacá. A pessoa quer regularizar um lote de terra, tanto rural quanto urbano, ele vai comigo. Importante isso, que as pessoas têm muita dificuldade nisso. E eu vou lá, eu sei o caminho já, por ter a experiência que já passei por esses setores, ter um livre acesso ali no cartório também, e a gente credenciar a gente a fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então é isso que eu estou desenvolvendo atualmente. Também hoje eu tenho a oportunidade de também ter um trabalho aqui no PROCON, eu presto serviço ao PROCON aqui, até o final do ano aí a gente conseguiu uma portaria pelo menos de SEC 1, mas está ajudando nas despesas, e trabalho de manhã no PROCON e no período da tarde eu exerço esse trabalho aí de despachante. E graças a Deus, assim, olha, acho que o desafio de vocês ter o seu empreendimento, ele é assim, a gente fica meio receioso, mas depois que você está dentro e começa a gostar, você não quer mais voltar para ser funcionário, não. Você já passa a ser empreendedor. Luiz, então teu escritório funciona em frente à Escola Plástico de Castro. Isso. Tu presta, além desse serviço que tu faz de regulação fundiária, que outro tipo de prestação de serviço tu pode fazer, de consultoria? Assim, olha, eu criei aqui, diante da minha experiência de vida, eu disse assim, eu vou procurar essas pessoas que têm imóveis aqui em Tarauacá, que fazem locação. Aí é onde é que eu entro nessa parte da consultoria. Fiz um folderzinho e saí entregando aí pro pessoal. E graças a Deus, assim, olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns. Hoje eu trabalho com o César da Gama ali. Eu administro aquele residencial dele ali, do César da Gama. Eu faço a parte contratual, recebimento, algum problema que dá no prédio eu vou lá para resolver. Então é uma oportunidade que eu criei para mim, dentro da dificuldade que a gente vive. Então eu estou fazendo isso também. Está no início ainda, né? E estou me credenciando para ser um corretor de imóveis, estou me credenciando para isso, estou estudando para isso.
E ainda estou indo mais além assim, olha. Hoje eu, graças ao nosso bom Deus, eu tive a oportunidade, dia 18 agora de outubro, completar meus 50 anos e resolvi criar mais um desafio na minha vida. Estou fazendo uma faculdade de contabilidade. Sou formado em administração e, diante disso, as matérias que englobam a administração me dá crédito para contabilidade. Estou fazendo esse curso de contabilidade. Bom, Luiz, vamos avançar agora, cara. Deixa eu perguntar. Luiz, duas coisas na tua vida. O esporte, resume aí. Rapaz, o esporte para mim, a senhora... que é o amor pelo esporte não é inegável, né? Pois é, senhora. Aí você vê assim, o Luiz no futebol. Eu nunca joguei futebol, senhora. Eu brincava, você sabe disso, a gente já teve a oportunidade, mas sempre gostei do esporte. Eu era adepto do voleibol e que era que tinha a ver com futsal, mas não tinha nada a ver com futebol. E eu digo, eu vou entrar aqui, eu gosto de desafio e me dei bem, senhora. Eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de conhecer o Edmilson Jansen, um cara que mudou o futebol de Tarauacá. Na época, muitos achavam que o Edmilson estava fazendo besteira, estava atrapalhando, mas pelo contrário, aquele cara trouxe um potencial para o nosso esporte gigantesco. Depois dele até o Rachão se profissionalizou. Pois é, assim, ele sempre profissionalizou, né? E hoje, senhora, eu tenho a satisfação de ter a oportunidade de ser campeão estadual de futsal. Eu me lembro. Entendeu? Então é coisas que nos credencia. Mas se tu me perguntar, Luiz, e aí? Tu fez isso tudo aí no futebol, tu ganhou alguma coisa? Eu digo, não. Eu tenho a minha experiência de vida no futebol e eu digo o seguinte: eu perdi mais do que o que ganhei. Só ganhei experiência, mas perdi porque alguns me acham chato, me acham antipático. E assim é natural, a vida da gente, ninguém agrada a todo mundo, nem Cristo agradou. E quem seria eu para agradar? E esse Acioli, na questão do esporte, e hoje, diante de tanto desafio que eu já passei na vida, eu estou com mais um projeto, que estou pondo em prática agora. Procurei a semana passada o diretor ali da escola Plácido de Castro, o Nilson. Já procurei o Marcelo também da Escola Instituto São José e vou desenvolver um projeto aqui, assim, olha, no 0800 para modalidade de voleibol. Importante. Porque não tem. Aqui em Tarauacá tudo é futsal. E eu estou tentando já, através dessa parceria com essas escolas, de a gente criar um espaço para trabalhar a modalidade de voleibol. Hoje eu estou treinando as meninas aqui de Tarauacá no voleibol. A seleção de Tarauacá, aqui de Tarauacá. Guerreiras, né, cara? As guerreiras de sempre. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho com ela para não deixar a modalidade morrer. O futsal já está bem encaminhado, então a gente vai partir para esse projeto do voleibol. Assim, Luiz, mudando de assunto, vamos falar de futebol. Uma avaliação rápida aí sobre a escalação, sobre a convocação da seleção brasileira. Todo mundo está comentando, vamos comentar aqui no podcast, né? Pois é, senhora. E, assim, a seleção brasileira, eu acredito assim... uma boa escolha, eu acredito que foi um dos melhores também. Agora teve um ali que ninguém engoliu ainda, um cara que estava sem clube e ser colocado ali, né, com muitos valores. Ele estava no México e estava treinando no time B do Barcelona. Pois é um negócio que não dá para entender, mas vamos ver, né? Quem sabe o Tite não vai... dele com a barba, disse que é o vô do Vinícius Júnior, né? Quem sabe não vai dar certo, né? Isso aí pode ser a estrela que estava faltando para a gente. Pronto. Ganhar esse título aí que tão esperado, né, senhora? Luiz, ainda no esporte trazendo para cá, a gente passa ali, dá uma certa animação, a gente vê, né, o sendo reerguido o estádio Nabozão, né, que tanto agora com até a arquibancada coberta, de tantos anos aí sem competições, mais de 5 anos, deu um prejuízo danado para o nosso futebol. Nós, acho que Radames foi um dos poucos que se revelou, saiu do futsal praticamente, que se dependesse do futebol de campo, mas é uma satisfação estar renascendo aí a partir do nosso centro, que é o estádio Nabozão, né? Pois é, senhor, aí vamos falar do nosso Nabozão. Nosso Nabozão é um patrimônio nosso, né? Tive aqui, acompanhei dentro dessa história quando era da Liga, até hoje, senhor, para o seu conhecimento. Eu tenho o Estatuto da Liga, que eu fiz questão de pegar no cartório, e digitei ele todinho, então eu tenho o Estatuto da Liga todinho. É um guerreiro. Entendeu? E eu tenho isso comigo, vou guardar comigo isso aí. E dizer assim, a história da LTD e o estádio Nabozão é uma história longa. Na época lá, eu acredito que todos os clubes que são filiados, os 14 clubes, o que pensavam era que com essa entrega do estádio ao governo do estado, a gente ia ter um estádio bacana, era o sonho de todos nós, como é até hoje.
às vezes a gente ficou meio frustrado, porque a gente esperava uma coisa e a coisa aconteceu diferente. Foi uma batalha doida. Foi uma batalha doida. Era um poder de convencimento, era 2 puxando a favor, 10 a favor e 2 contra. E esses 2 contra tinham um poder de persuasão. Mas na época a gente pensou no melhor de Pataracá e fizemos a entrega para o governo do estado. E isso aí custou caro e está custando ainda para nós, porque nós perdemos o maior patrimônio que a LTD tinha, que era o estádio na Bozão. Mas também tínhamos consciência, senhor, que nós não tínhamos condição de administrar, de gerenciar aquilo ali. Isso aí é fato. E espera que a gente passe ali e ver como está sendo feita a obra, o tempo que está levando. Isso aí, assim, olha, a gente diz assim, está ficando bonito, mas o prejuízo está ficando enorme. Tá. Por quê? Porque nós vamos reaprender a fazer futebol de campo aqui em Tarauacá. O Gil é um guerreiro, eu admiro aquele rapaz muito mesmo pela forma como ele rege o futebol aqui em Tarauacá. Mas a gente que tem o futebol na origem, a gente sabe que nós estamos perdendo muito. Tá. Entendeu? Eu não sei, nós vamos ter que reviver, reaprender a fazer futebol aqui em Tarauacá. E assim, olha, como tu falou do nome do Radames. Eu acho que foi o último cara que saiu daqui para jogar fora. Depois do Radames não teve mais ninguém, por conta dessa questão do estádio, eu acredito isso. Porque potencial o Tarauacá sempre mostrou que tem. É um celeiro de craques. E eu espero que com o retorno que não demore mais muito esse retorno da entrega desse espaço aí para a prática do futebol, que a gestão que está na gestão do campo, que ele traga uma pessoa para fazer uma conferência aqui de futebol, um técnico para ensinar. Na época eu me lembro que veio Júlio Danzecu, aqui na época, aqui, que a seleção daqui ele veio aqui, o cara revolucionou o futebol de Tarauacá. E hoje nós vamos ter que passar por isso, por essa revolução. Aí. E assim, precisa de parceria. E tem que buscar dentro do poder público, porque é o que vai fazer com que o esporte volte a ser o que era antes. E o celeiro de craque nós temos, craque nós faz em casa. Luiz, toma um gole d'água aí que eu vou só anunciar aqui que amanhã nós teremos a história de vida da professora Francisca Aragão, que vai contar aqui para nós toda a sua passagem pela educação, contar a história de vida dela, vocês vão ficar conhecendo aí. Já são 17h37, Luiz, agora temos 2 assuntos ainda. Família, como é a Cleane na sua vida, a sua filhinha acabou de comentar aqui, o Henrique é um cara gente boa, como é que tá a família aí, meu irmão? Olha, falar de família é um negócio que motiva a gente. Eu, graças a Deus, estou hoje com 24 anos de casado com a Cleane. Conheci lá no Envira, nessas viagens com o Raimundinho. E o tempo dela era pra Catuba, né? Falar disso pra ela não gosta não. Mas... É brincadeira, Cleane. A gente construiu a família, eu e ela. Temos 3 filhos, que para mim é coisa primordial na minha vida, que são meus 3 filhos. Tenho minha filha que está em Rio Branco. Tenho meus 2 filhos que estão aqui, o Henrique e o Everton. E para mim, assim, olha, falar de família é falar de respeito, Eu sou um paizão, eu digo para você de coração aberto, meus filhos me têm como parceiro. Às vezes a gente é meio ranzinza em algumas coisas, porque não concorda com certas coisas, mas também nós temos que entender que é muito natural, né? Nós estamos vivendo um momento diferente. Até isso nós estamos aprendendo com essa modernidade que se chama internet, que é rede social. E uma coisa que eu digo, assim, olha, nós temos que preservar pelo que nós temos de melhor. Meus filhos, graças a Deus, quem conhece eles sabe do tratamento que meus filhos têm, respeitoso com todo mundo, principalmente com o mais velho. Isso aqui é a coisa que a gente cultiva em casa, cobro sempre dele, respeito aos mais velhos, porque eles já deram muito e vocês têm que aprender e trazer as coisas boas das pessoas que já têm mais experiência de vida, e com respeito. Isso aí eu prezo muito por isso aí da minha família. Luiz. E graças a Deus eu não tenho o que reclamar da família que tenho. Para a gente partir já para nosso encerramento, queria que você, evidentemente que toda essa base que tu tem aí de trabalhar, de dificuldade, mas está sempre cabeça erguida, se virando com a cabeça erguida, né? Isso também tem um pouco da maçonaria, né? Que é uma grande família que vocês têm aí. E queria que falasse um pouco da maçonaria na tua vida e deixa uma resumida para explicar para a pessoa que está nos assistindo, né? De fato, o que é a maçonaria, né? Qual o significado da maçonaria, o que as pessoas que são maçons, né? O que eles fazem lá, qual é o objetivo da maçonaria? Resume aí para nós, Luiz. Bom, senhor, primeiro falar da minha vida maçônica. Tive a oportunidade em 2004
iniciar nessa ordem milenar que é a maçonaria. E digo para você, quem tiver oportunidade, entre, porque às vezes a pessoa, por não conhecer, ela pensa muita coisa ruim. E maçonaria não é isso. Maçonaria é família, priva por 3 pilares, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os 3 pilares da maçonaria. Respeitamos lá e deixamos claro que isso maçonaria... era da Revolução Francesa, né? Isso mesmo. A maçonaria vem da origem francesa. É. E me lembra-se, olha, que muita gente confunde maçonaria com religião. Maçonaria não é religião. Maçonaria é uma instituição cujo seu lema é tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes. Então, isso que a gente trabalha lá, senhor, é o aperfeiçoamento da pessoa como ser humano, como pai de família, e ser uma pessoa reta e um bom cidadão para a nossa sociedade. Então, é isso que nós somos. Nós não somos religião. Muitas pessoas, principalmente o evangelismo, ele abomina muito a maçonaria. Mas aqui, assim, olha, em Tarauacá, graças a Deus, que tem muitos pastores que têm a mente aberta. E a gente já convidou pastores para frequentar a nossa instituição. Já frequentamos... Eu conheço gente que é espírita que está lá, né? Também. Já frequentamos as igrejas evangélicas, de vez em quando a gente faz visitas, para justamente desmistificar isso, senhora. E maçonaria, senhora, nós fazemos aqui uma filantropia cujo nosso lema diz: ninguém precisa saber o que estamos fazendo, mas fazemos. Ajudamos muitas pessoas aqui. Nosso grupo, a gente procura muito fazer filantropia e benfeitoria aqui para o município de Tarauacá. A gente faz, mas também ninguém divulga, que na minha concepção de maçom eu acredito que é um erro, porque a gente tem que divulgar, mas o nosso lema diz que não podemos fazer isso. E esses trabalhos são promovidos, inclusive, Luiz, através de grupos de crianças, de jovens, de adolescentes, né, que vocês reúnem na maçonaria, e esses jovens, eles desde de criancinha, para os mais jovens, aí tem as ordens lá, eles já vão... aprendendo a ser um bom cidadão. Uma educação que eles vão tendo ali, né, de solidariedade, né? Isso, senhora. Nós temos 2, graças a Deus, na maçonaria. Primeiro, falar que a nossa instituição tem 109 anos de existência em Tarauacá. Não é qualquer instituição que chega a esse tempo. Idade do município. Né? Idade do município. São 3 instituições que chegaram aqui. É a Igreja Católica, o município e a maçonaria, nessa ordem cronológica. E a gente foi descendente aqui dos sírio-libaneses, aqui nas nossas origens, lá nos nossos arquivos, lá nós encontramos muito disso, de sírio-libanês aqui, que ninguém sabe como é que chegou aqui. Chegou o sírio-libanês, veio os nordestinos, fizeram a cruz e deu o acriano, deu o tarauacaense. Isso é que é a nossa origem aqui na maçonaria, aqui em Tarauacá. E assim, dentro da instituição maçonaria, nós temos as instituições que nós denominamos paramaçônicas. Hoje nós temos os escudeiros, que trabalham de criança de 7 a 12 anos, a 10 anos, e temos o Ordem de Molay, que trabalha da criança dos 10 aos 21 anos. Partindo para o lado feminino, nós temos as filhas de Jó e as abelhinhas. As abelhinhas é aquelas crianças também que tem na faixa etária de 8 a 10 anos, dos 10 aos 21 anos, é as filhas de Jó. Então, nós temos essas quatro instituições paramaçônicas aqui. Aí você falou aí, qual o trabalho que é feito com esses jovens? Primeiro, é ensinar o caminho de ser um bom cidadão, de ser um líder. Lá nós ensinamos isso. Lá a criança chega meio inibida, porque a gente sabe que muitas crianças têm a dificuldade de se expressar, e lá, com nossos trabalhos, com o nosso conhecimento que a gente passa, daqui um dia tem meninos aí que surpreendem a gente, entendeu, senhora? Mas sempre cobrando o respeito, o amor à pátria, amor à religião, respeito à religião. Lá a gente trabalha dessa forma. Lá nós temos o evangélico, nós temos o espírita, como você falou, nós temos da União do Vegetal, nós temos pessoas lá que frequentam com a gente, que são irmãos da gente. E maçonaria é isso, só fazemos o bem. Às vezes são mal interpretados, mas digo para ti, hoje nós temos aqui em Tarauacá um maçom que chegou ao ápice da maçonaria, é o nosso amigo Marcelo, meu irmão Marcelo. Ele chegou ao grau 33. Isso aí não é para qualquer um, senhora, é um motivo de reconhecimento aqui na nossa instituição de Tarauacá. E maçonaria, senhora, é tudo isso que a gente está te falando e mais alguma coisa, entendeu? E a gente está ali para fazer o bem,
Então, aí diz, vocês têm um ritual satânico. Não existe isso. Confusão, se tu chega... elas ficam muito, elas imaginam as coisas, saem falando, falam em ocultismo, um monte de coisa. Não é, gente. Todo canto que você chega, você tem os seus rituais. Se você faz na igreja católica, ela tem um ritual de como faz a missa. Se você vai na igreja evangélica, ela sabe a hora da palavra de Deus, sabe a hora do canto e tudo. Então, a nossa instituição não é diferente. Porém, nós temos uma diferença. Nós não somos religião. Nós somos uma instituição que aceita adeptos. E só temos que ter um porém. Você tem que crer em Deus para ser maçom. Se você for ateu, nem procure, porque você não tem oportunidade. E a maçonaria está acessível a qualquer pessoa. Aquelas letras, muita gente não tem ideia do que está significado. Ali está significando grande arquiteto do universo, né? Começa ainda. Olha como é que começa. A glória do grande arquiteto do universo. Então ali mesmo nós já estamos referenciando a Deus. Entendeu? Glória do grande arquiteto do universo. Isso que eu quero... Luiz, cara, vou te falar, velho, a entrevista foi muito legal, né? Olha... Os tarauacaenses, né, têm assim, uma capacidade tão grande de se reerguer, de lutar, né, e de expor. Por isso que o nosso podcast tem esse viés aí de trazer os caras aqui, as pessoas aqui. Nós fizemos um debate aqui entre o Romário e o Zé Filho, que as pessoas ficaram impressionando. Olha, gente, o nível dos nossos amigos tarauacaenses, Zé Filho, uma qualidade, né, consciência do que fala. O Romário, né, um jovem aí, militante da política, né, da gestão pública. Então, muita gente disse que foi melhor do que o da Globo, porque o da Globo foi baixaria total. Baixaria, os caras foram pro pau logo cedo. E amanhã não tem aqui a professora Francisca Aragão. Luiz, cara, é um prazer ter te recebido, que bom, né, esse vídeo vai estar no YouTube para tu guardar como uma recordação, né, e para que os antepassados, os que virão aí, né, vai ficar com uma história para os teus filhos, para os teus netos e teus bisnetos, para os netos da Cleane também, né? A Cleane é uma pessoa muito intensa, né? Ela está sempre assim, principalmente com as informações da maçonaria, está sempre mandando para eu postar e tal. Eu acho muito legal essa vida aí. Então, cara, eu quero te agradecer. Obrigado, e dizer que foi uma satisfação. Senhor, primeiro agradecer também, dizer aqui do que você falou com relação ao debate. Cara, sinceramente, é o que você falou mesmo. Eu achei assim um preparo daqueles dois rapazes ali que credenciou a gente aqui a dizer que tarauacaense é diferenciado. Com respeito que tiveram um com o outro, acho que o principal daquele debate foi isso, o respeito. Aqui tiveram as agressões, mas foi no diálogo, no sentido de apresentar a proposta, falar um do candidato do outro. Mas isso é natural, é salutar, a política é isso, a democracia é isso, e cada qual vota em quem achar que deve votar. E assim, olha, de antemão, cara, eu te parabenizo pela essa iniciativa, você é um cara inovador, sempre tem trazido muitas novidades para Tarauacá, e não tem nada melhor para um tarauacaense do que falar de Tarauacá e falar de si próprio. Isso aqui, cara, muitas histórias, né? Muitas histórias pelas pessoas que já passaram por aqui. Você vê que é sempre uma história de superação. Todos que vêm aqui têm no seu currículo tem a superação, porque tarauacaense é esse. E assim, nós temos que hoje, olha, ser grato a Deus, porque quem sobrevive a uma pandemia, ele já é vitorioso. E tarauacaenses aqui, graças a Deus, tivemos muitas percas também, percas aqui que até hoje a gente é órfão, tipo uma pessoa que, sinceramente, um cara que, para mim, ele não partiu ainda, ele viajou e ainda não retornou, que é o nosso amigo DGO. Não caiu a ficha ainda, Não né? caiu. O Cash também era um outro cara batalhador. O Eurico, cara. Tu é doido, cara. Isso aí a gente vai guardar essas percas por muito tempo. Um historiador que nós não exploramos, o Tarauacá não explorou o conhecimento do João Maia. Maria. João Maia tinha um vasto conhecimento. Se tu ia conversar com o João Maia sobre Tarauacá, ele te dava uma aula. Muito. Desde da origem do conversei muito com ele. Tudo então é assim, cara, esses potenciais que nós temos em Tarauacá, que nós temos que explorar, e a juventude que está chegando, tem um agente como espelho, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas temos uma experiência de vida muito grande. E eu te agradeço, senhor, por tudo, pela oportunidade, e dizer para você que você está de parabéns pela sua iniciativa aí com esse podcast. Obrigado e uma boa noite a todos os ouvintes. Agradeço aí ao Neto Pereira, nosso técnico aqui, a Janaína Furtado, a Janaína Cioli, que são as nossas assistentes aqui, e vocês que nos ajudaram. Galera, amanhã eu volto. Um abraço e boa tarde. Dias estão passando mais depressa sem